Beleza, então. Então, hoje, dia 16 de dezembro, hoje é nosso último encontro, né? Eu acho que agora a nossa próxima aula seria dia 23, mas eu acho que dia 23 já é início do recesso. Eu vou confirmar no calendário lá, mas eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Então, nas últimas aulas, a gente verificou essa questão a gente aprendeu um pouquinho sobre essa questão de furação, né? Furação na mecânica. Quando a gente precisa fazer um furo, os tipos de furos que tem, as máquinas que nós utilizamos para fazer essa atividade de furação, né? Os tipos de furadeiras que existem, que estão disponíveis para a gente trabalhar em oficina, quais são as brocas que tem, né? Os tipos de broca, as pontas dessas brocas, o material, os ângulos de ataque, a fiação dessas brocas, tudo isso a gente já observou também. Uma vez que a gente fez o furo, né, a gente usa um alargador ali, né, para deixar aquele furo na medida correta que a gente precisa, né, para fazer posteriormente uma rosca, ou um ressalto, um rebaixo, qualquer coisa que pela furação não seja necessário, tá bom? No que tange a roscas, né, a gente vai ver uns vídeos aqui agora que vai trazer essas informações, tanto para a gente entender um pouco mais sobre roscas internas, como que nós vamos fazer essas roscas. A gente fez o furo, e aí? A gente vai fazer, precisa fazer rosca nesse furo agora. A gente vai utilizar os machos de roscar, né, que a gente já até eu apresentei isso para vocês no semestre passado, em elementos de máquina, se eu não me engano. Mas agora a gente vai ver aqui com mais detalhes como que a gente utiliza, como que a gente faz, opera esses machos. Usa o primeiro ali com uma ponta específica, né, que eles vêm num conjuntinho de 3 peças, né? Você primeiro faz ali o primeiro passe dessa rosca com um macho que tem uma ponta um pouco mais cônica, para ficar mais fácil centralizar. E depois você vem com o intermediário e o de acabamento, né, que a gente consegue para fazer o perfil da rosca certinho ali. Para que isso? Porque se eu for colocar ali já o definitivo, a probabilidade de começar a colocar esse macho um pouquinho torto no furo ali é muito grande. E à medida que eu vou construindo aqueles filetes de rosca, girando aquele macho, ele está desalinhado, ele vai quebrar. Um macho quebrar dentro de uma peça, um Deus nos acuda depois, né? Porque depois, ou a gente perde a peça, ou tem que fazer uma gambiarra ali para recuperar aquilo, tá? Então, a gente vai ver essa questão dos machos, e depois a gente vai ver o seguinte: bom, beleza, eu fiz um furo e fiz rosca interna. E agora, eu preciso fazer rosca externa. Eu tenho um parafuso ali que eu preciso transformar ele numa barra roscada. Como é que eu faço? Eu vou para o torno? Às vezes pode ser mais interessante você fazer isso no torno, que o torno especificamente você consegue fazer muita coisa, as atividades de rosca você faz tudo lá. Mas às vezes não precisa, às vezes você pode fazer manualmente ali, uma barra mais esbelta, mais fina, com diâmetro menor, você consegue fazer aquilo manualmente. E tem uma ferramentazinha, né, que a gente consegue fazer essas roscas manuais mesmo, com a mão, né? Essa ferramenta é semelhante àquela que a gente usa para fazer rosca em tubo de PVC. Não sei se vocês já viram lá, é uma chavinha que a gente coloca lá, vai girando e vai fazendo as roscas. Mesmo princípio, só que aqui a gente está mexendo com aço, tá bom? Então, essa introdução que a gente vai ver aqui, nesse início de aula, a gente vai falar sobre essa questão de como fazer essas roscas, tá? E como hoje é a nossa última aula do semestre, desse semestre, né, vou me corrigir, né? A última aula do mês antes do recesso, porque vai ficar um tempo ali sem se encontrar, eu ainda preciso falar com vocês um pouco sobre fresagem, né? Que eu dei uma introdução lá atrás, falei alguma coisa sobre fresagem, a gente vai ver com mais detalhe agora. E tenho que falar sobre uma coisa sobre retífica com vocês também, tá? E depois tem mais alguns tópicos que a gente tem que ver no nosso semestre letivo ainda. Eu não vou entrar nesses 2 novos assuntos, porque falar isso agora eu vou ter que falar posteriormente quando voltar, né? Então, depois do dia 17. Então, acho que é mais interessante deixar para lá, que aí a gente inicia na linha de raciocínio e faz por lá. Bom? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar dessa questão das roscas, tá? E depois eu vou aproveitar esse nosso último encontro para complementar o que eu passei para vocês de tornearia. Feito, eu falei que iria fazer na última aula, tá? Quando eu passei essa questão do torno para vocês, eu passei muita coisa, muito material que eu já sabia, que eu tinha conhecimento, que eu lembrava, que eu trazia algumas informações,
mas ficou faltando eu passar aqueles vídeos que vai reunir isso de uma forma bem didática, mostrando o equipamento em si. A gente não está frequentando oficina, né? Então, a grande valia daqueles vídeos é mostrar o equipamento em si, a operação do equipamento, né? Não só uma imagem estática ali, uma figura que eu passei para vocês. Então, como a gente tem os 4 horários hoje, eu vou aproveitar esses horários para passar esse material, aí eu vou pausando, vou explicando, vou complementando uma coisa que precisar. Tá bom? O Marcelo saiu. Um detalhe que eu queria passar para vocês antes da gente iniciar é o seguinte, deixa eu só confirmar aqui. Faltam para entregar daquele trabalho que eu passei para vocês de disco divisor, 4 trabalhos, tá? 4 alunos que faltam para entregar. Nós somos 11, né? Me entregaram 7, faltam 4. Apesar de ter passado o prazo, pessoal, não deixa de fazer, não. Tá? Faz o negócio de lá, manda para mim lá, porque é isso que vai facilitar a avaliação de vocês. Tá bom? Para não deixar acumular, né? Tenta fazer isso nesse final de semana, para que esse recesso de vocês seja realmente recesso, de descanso. A gente trabalha durante o dia e estuda à noite, é necessário ter um descanso no final de ano também. Tá? Então, tenta fazer nesse final de semana, para depois vocês já ficarem liberados com isso daí. Tá bom? Um trabalho fácil, não é complicado. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. A gente já vai iniciar isso aqui, tá? Pronto. Agora começou. Só um minutinho, pessoal, não tem problema. Só um minuto, peraí. Foi só facilitar aqui. Vou compartilhar a tela. Ok. Atenção, vai começar agora. Oi, você sabe o que é isso aqui? Sei. Isso é uma porca e um parafuso. Uma porca e um parafuso. Um parafuso e uma porca. Pelo jeito, todo mundo sabe o que é uma porca e um parafuso. Mas será que todo mundo já parou para pensar quanto a gente depende dessas duas pecinhas no nosso dia a dia? As porcas e os parafusos estão presentes na maioria dos utensílios que usamos todos os dias. Eles são responsáveis pela união das várias partes de conjuntos mecânicos ou de objetos que de uma outra forma não teriam como juntar as suas diversas partes. Como você sabe, para montar conjuntos mecânicos são utilizados diferentes processos de união das suas diversas partes, dependendo do uso que vai ser dado para esse conjunto. É possível uni-los, por exemplo, por soldagem, por rebitagem ou por meio de porcas e parafusos. Na teleaula de hoje, você vai conhecer a operação chamada roscamento, que produz os filetes de que a rosca é composta. Vai conhecer os tipos de rosca e sua classificação. Finalmente, vai aprender como roscar manualmente com machos. Sem essa operação, seria impossível fabricar essas utilíssimas porcas e parafusos. Portanto, fique ligado, porque a nossa teleaula está apenas começando. Oi, Larissa, tudo bom? Oi, Caio, tudo bem? Nossa, quanta porca, parafusinho, hein? Eu tô fazendo um trabalho aqui para minha vizinha, para dona Carla, aí eu tive que desmontar esse chuveiro. Sabe que eu nunca aprendi a produzir esses filetes de rosca aqui? Essa é uma operação chamada roscamento, e com ela você consegue produzir uma rosca com formato e dimensões normalizadas. Eu sei que existem 2 tipos de rosca. A rosca interna, como essa porquinha aqui, e a rosca externa, como é o caso desse parafusinho. Então, o roscamento também pode ser chamado de interno ou externo, conforme a peça que você vai produzir.
E que tipo de ferramenta eu uso na operação de abrir rosca interna? Ah, essa ferramenta aqui, ó, chamada macho para roscar. Macho para roscar, Anês? É isso mesmo, macho para roscar. São essas ferramentas aqui. Elas geralmente são fabricadas em aço rápido e servem tanto para operações manuais como para máquinas. Os manuais, como esses aqui, são mais curtos e apresentados em jogos para 2 peças, quando você tiver que fazer uma rosca fina, ou 3 peças com variações na entrada na rosca e no diâmetro efetivo para roscas normais. O primeiro tem a parte filetada ou roscada em forma de cone. O segundo tem os primeiros filetes em forma de cone e o restante em forma de cilindro. O terceiro é todo cilíndrico na parte filetada. Os 2 primeiros são para desbaste. O terceiro é para acabamento. Os machos para roscar a máquina são apresentados em uma peça e têm o comprimento total maior do que o macho manual. Os machos para roscar são caracterizados pelos seus sistemas de rosca, que podem ser métrico, baseado em milímetros, Whitworth, baseado em polegadas, e americano, também baseado em polegadas. Os machos são caracterizados também pela aplicação, que é de roscar peças internamente, pelo passo, que é medido pelo sistema métrico decimal ou número de filetes por polegada, o que indica se a rosca é normal ou fina, pelo seu diâmetro externo ou nominal, que é o diâmetro da parte roscada, pelo diâmetro da espiga ou haste cilíndrica, que indica se o macho serve ou não para fazer rosca em furos mais profundos. E, finalmente, pelo sentido da rosca, à direita ou à esquerda. Ananias, eu andei reparando e os machos possuem mais de um tipo de canais ou ranhuras, né? É isso mesmo, Caio. Olha, esses canais aqui, eles têm várias funções, tanto um quanto o outro, servem para receber e transportar os cavacos e conduzir os fluidos de corte até o ponto onde os cavacos são formados. Tá bom, mas eu queria ficar um pouco mais por dentro desse assunto. Existem vários tipos de canais. Os canais retos são de uso geral, empregados nos machos manuais e também em máquinas como rosqueadeiras automáticas e tornos automáticos, para roscar materiais que formam cavacos curtos. Os canais helicoidais à direita são usados em máquinas e indicados para materiais macios que formam cavacos longos. São bons também para furos cegos, porque extraem os cavacos no sentido oposto ao avanço. Os canais helicoidais à esquerda são adequados para roscar furos passantes na fabricação de porcas, em roscas passantes de pequeno comprimento. Para roscar chapas e furos passantes, é necessário canais com entrada helicoidal curta. Existem também canais com entradas helicoidais contínuas. A função desta entrada é eliminar os cavacos para frente durante os roscamentos. São empregados para furos passantes. Os canais de lubrificação retos, de pouca largura, têm função de conduzir o lubrificante para a zona de formação do cavaco. Finalmente, os machos sem canais. São os machos laminadores de rosca. Trabalham sem cavacos, pois fazem a rosca por conformação. São usados em materiais que se deformam plasticamente. Petito, roscar manualmente com machos consiste em abrir roscas internas para a introdução de parafusos ou fusos roscados com diâmetro determinado, ou ainda para a fabricação de peças como esse flange, ou porcas ou peças para máquinas em geral. Tudo bem, Silvão, mas antes de eu começar o roscamento, eu preciso verificar o diâmetro do furo, não é isso mesmo? Exatamente, tem que fazer isso cautelosamente, porque se o furo for maior do que o diâmetro correto, os filetes vão sair defeituosos ou incompletos. Agora, se o furo for menor, o que acontece? O macho vai entrar forçado e o fluido de corte não vai penetrar, provocando atrito, ocasionando assim o aquecimento e a dilatação. E você já sabe qual é o resultado disso, não é? Bom, deixa eu ver, eu acho que o macho vai ficar travado dentro do furo, não é isso? Exato, e vai quebrar. Para evitar esse problema, você vai consultar tabelas que relacionam o diâmetro da broca que realiza o furo e a rosca que se quer obter. Olha aqui. Na haste cilíndrica dos machos estão marcadas as indicações do diâmetro da rosca, o número de filetes por polegada ou o passo da rosca. Ah,
E todos os furos para roscas devem ser escaneados em 90 graus para evitar que as entradas das roscas formem rebarbas. Para roscas com furos cegos, ou seja, não vazados, a extremidade do macho jamais deve bater contra o fundo do furo. Assim, sempre que possível, furar mais profundo que o necessário para fazer a rosca, a fim de que se obtenha espaço para reter as aparas. Se não for possível um furo mais profundo, é bom ir removendo sempre as aparas que se alojam no fundo do furo. Para furos com diâmetro menor do que 5 milímetros, você deve usar um desandador muito leve para que possa sentir melhor as reações do metal. Deve-se também retirar e limpar frequentemente o macho. Para furos de difícil acesso, nos quais não seja possível o uso do desandador, usar a extensão também conhecida como desandador T. Bem, você já conheceu a ferramenta utilizada para fazer um roscamento. Já viu também alguns cuidados que são necessários na execução dessa operação. Agora está na hora de ver a operação em si, passo a passo, ou seja, conhecer todo o processo de execução que envolve roscar manualmente com machos. O primeiro passo, você já sabe, é sempre a fixação da peça previamente furada e escariada na morsa, caso haja necessidade. Se possível, mantenha o furo que será roscado em posição vertical. Em seguida, você deve selecionar o macho e o desandador adequados à operação. Não se esqueça de que o tamanho do desandador deve ser proporcional ao tamanho do macho. Coloque o primeiro macho no desandador. Lembre-se também de que os machos devem ser usados na seguinte ordem: o primeiro e o segundo para desbaste e o terceiro para acabamento. O fluido de corte deve ser selecionado segundo as características do material a roscar. O uso de fluido de corte inadequado, ou mesmo a sua não utilização, pode causar problemas como aumento do esforço para abrir a rosca, falhas nos filetes, gripagem e quebra do macho. Então inicie o processo de roscamento, introduzindo o macho no furo, exercendo leve pressão sobre ele mesmo, dando as voltas necessárias até que se inicie o corte. Nesse momento, é muito importante verificar a perpendicularidade com o esquadro e, se houver necessidade, corrigir. O macho é introduzido progressivamente por meio de movimentos circulares alternados, ou seja, de vai e volta. Além de facilitar o corte, esses movimentos quebram o cavaco e permitem a entrada do fluido de corte. Ao terminar essa operação, você deve passar o segundo macho. Finalmente, você vai dar o acabamento à rosca, passando o terceiro macho com movimento circular contínuo. Está terminada a operação. Aí mais um lembrete. Em casos de furos não passantes, gire o macho com mais cuidado ao se aproximar do fim do furo, para evitar que se quebre. Já parece fácil quando a gente vê, mas precisa ter muita prática em silvar. Na verdade, Tito, o roscamento é uma das operações em usinagem que mais exigem cuidados do profissional, seja pela dificuldade da remoção dos cavacos ou pela dificuldade de uma lubrificação adequada nas arestas cortantes das ferramentas. Mas como é que a gente faz para diminuir esse tipo de problema? Tomando uma série de cuidados. Por exemplo, escolher material que tenha menor resistência à usinagem, evitando que a profundidade da rosca exceda 1,5 vezes o seu próprio diâmetro, deixando uma folga adequada no caso do furo cego. Aí tem aquilo que você me tinha dito, né? Sobre o furo prévio ter as dimensões especificadas em tabela para cada tipo de rosca. Enfim, Tito, todo cuidado na seleção de ferramentas. Pessoal, essas tabelas, né, tem naquele material que eu já passei para vocês, aquele Protec. Tá, que eu passei no semestre passado. Lá tem todas as tabelas dimensionais de rosca, de parafuso, de porca, americana, inglesa, Whitworth, americana, métrica, Whitworth, tá tudo lá. Equipamento, da velocidade de corte e do lubrificante. Pois bem, todas essas escolhas devem ser criteriosas. Uma escolha apressada ou descuidada pode estragar o seu trabalho, causando prejuízo e perda de tempo. Mas eu gostei muito dessa operação, Silva. Mas e as roscas externas? Como é que a gente faz para abrir as roscas externas? Calma, Tito, uma coisa de cada vez. Deixa um pouquinho para a teleaula que vem. Seria bom fazer uma revisão de tudo isso. Vamos lá? E
E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu uma operação conhecida como roscamento, que produz uma rosca com formato e dimensões normalizadas. Aprendeu que a operação de roscamento interno é feita com uma ferramenta chamada macho e conheceu as suas principais características. Constatou que os machos apresentam canais ou ranhuras que têm várias funções e acompanhou passo a passo todo o processo de execução da operação de roscar manualmente com macho. Apesar de você ter visto na prática a operação de roscar com machos, é muito importante estudar sobre ela. Isso vai ajudar você a fixar gradativamente os fundamentos principais para uma correta execução. Por isso, complemente aí no seu livro. Pessoal, alguma dúvida com relação ao uso dos machos? Eu não tenho, não. Beleza, então já vamos passar para o próximo aqui, que vai continuar falando agora das roscas externas. Existem muitas coisas que são feitas uma para a outra. Café com leite é uma delas, né? Queijo com goiabada é outra. Arroz com feijão. Se a gente for escolher um exemplo no mundo da mecânica, vai logo pensar numa coisa: a porca e o parafuso. Na teleaula passada, você aprendeu que para fazer aquela rosca que fica dentro da porca, usa-se a operação de roscamento interno com o macho de roscar. Você lembra? Agora, para o casamento perfeito se completar, você vai precisar aprender a executar a rosca externa do parafuso. E é o que você vai aprender nessa teleaula de hoje. Você vai conhecer a operação chamada roscamento externo, que produz a rosca do parafuso. Vai conhecer também a ferramenta utilizada para executar essa operação, a tarraxa ou o cocinete. Vai ver os vários tipos de cocinetes existentes e vai ver passo a passo como roscar manualmente com tarraxa. E finalmente vai conhecer as máquinas para roscar. É isso aí. Chegou a hora de fazer a rosca do parafuso. Olha, preste bastante atenção que a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Pois é, outro dia eu aprendi a fazer a rosca da porca, a usar o macho. Aí eu fiquei pensando, e a rosca do parafuso? Como é que eu faço a rosca do parafuso, hein? Então você chegou em boa hora. Olha aqui, ó. Eu acabei de fazer esse parafuso aqui para reposição na minha fresadora. Olha, eu já sei que a operação para se fazer a rosca da porca é o roscamento interno. Aí, usando um raciocínio lógico, eu suponho que para se fazer a rosca do parafuso, vamos usar o roscamento externo. É isso aí. Agora, o que é esse roscamento externo, hein? É a operação que vai produzir esses filetes na superfície externa de peças cilíndricas. Serve também para a abertura de roscas externas em tubos, que pode ser feito à máquina ou manualmente. Bom, então ainda usando o raciocínio lógico, se eu uso a ferramenta, o macho, por exemplo, para se fazer o roscamento da porca, para se fazer o roscamento do parafuso, eu vou usar um tipo de fêmea? Não, aí você errou. A ferramenta usada se chama cocinete, e é essa aqui, ó. Cocinete? É isso mesmo, a palavra é essa, cocinete, que também é conhecida como tarraxa. Bom, da mesma forma que os machos para roscar, o cocinete assegura um perfeito acoplamento e intercambiabilidade entre as peças fabricadas em série. É uma ferramenta de corte feita de aço especial, com um furo central filetado, semelhante ao de uma porca. Possui 3 e às vezes até mais furos que permitem a saída dos cavacos. Também pode ter um corte radial de abertura, que permite a regulagem da profundidade de corte, o que é feito por meio de um parafuso instalado na fenda, ou mesmo por parafusos de regulagem do porta-cocinetes. Bom, se esses parafusos não forem bem apertados, eles podem produzir erros no passo, porque os dentes cortam irregularmente. O cocinete é caracterizado pelo seu sistema de roscas, que pode ser métrico, Whitworth ou americano. Ele também pode ser caracterizado pelo passo ou número de fios por polegada, pelo diâmetro nominal que está gravado aqui no corpo da ferramenta, ou pelo sentido da rosca, que pode se orientar para a esquerda ou para a direita. Então isso aqui é um cocinete, Silva. É isso aí, Tico. Esse é um cocinete rígido ou fechado. E ele é bastante útil se você precisa obter roscas iguais com exatidão. Quer dizer que existem vários tipos de cocinetes. Ah, sim. No mercado existem diversas variações dessa ferramenta. Por exemplo,
Você pode deparar com um cocinete como esse, com entrada corrigida, ou seja, helicoidal. Para que servem essas entradas? Olha, ela serve para rosqueamento de materiais que produzem cavacos longos, para aços em geral, porque facilita a saída do cavaco no sentido contrário ao avanço da ferramenta. Certo, aí não vai haver nenhum engripamento por causa do acúmulo de cavacos nos furos. Exato. Mas existem também os cocinetes sem entrada corrigida, para materiais como o latão, que produzem cavacos curtos e quebradiços. Agora, além desses dois tipos, Tito, existe no mercado outras variações. Aliás, seria muito interessante que você soubesse um pouco mais sobre esse assunto. Uma outra variação dessa ferramenta é o cocinete bipartido. Essa ferramenta é formada por duas placas com formato especial, nas quais existem apenas duas arestas cortantes. O cocinete bipartido é utilizado para fazer roscas em canos de plástico, ferro galvanizado e cobre. Existe também o cocinete de pente. Esse tipo de cocinete é usado no roscamento com máquina ferramenta automática ou simples. Os pentes são montados em cabeçotes com 4 ranhuras e aperto concêntrico simultâneo. Isso assegura a regulagem do diâmetro e a abertura brusca no fim do trabalho, a fim de liberar o pente sem voltar à ferramenta. Também é utilizado em máquinas rosqueadeiras. Tá, tudo bem. Existem diversos tipos de cocinetes. Isso já entendi. Agora, como é que eu faço para fazer uma rosca com essa ferramenta aí? Bom, se você for fazer o roscamento externo manualmente, você vai ter que usar uma outra ferramenta, uma ferramenta auxiliar. Eu estou falando desse porta-cocinete aqui. O comprimento do porta-cocinete ele varia de acordo com o diâmetro do cocinete. Por isso, antes de começar a operação de roscamento, você tem que saber qual é o diâmetro do material que vai ser roscado. Ah, é? E como é que eu vou saber qual é o diâmetro ideal para a operação? Bom, aí você tem que aplicar essa fórmula aqui. O diâmetro do eixo vai ser igual a diâmetro menos a divisão do passo por 5. Bom, uma vez que eu consegui o diâmetro ideal, qual é o próximo passo? É isso aí, passo. Nada melhor do que analisar uma operação passo a passo para entender bem como executá-la, não é verdade? Bem, depois de medir o diâmetro do material a ser roscado, você deve chanfrar a ponta da peça cilíndrica para facilitar o início da operação. O chanfro geralmente é feito na esmerilhadora. Em seguida, ainda na fase de preparação, você deve marcar sobre o material o comprimento a roscar. O próximo passo é selecionar o cocinete, sempre levando em consideração o diâmetro do material, o passo ou o número de filetes da rosca. Uma vez escolhido o cocinete, você deve selecionar o porta-cocinete adequado, não esquecendo de considerar o diâmetro externo do cocinete. Depois de executados todos esses passos, chegou a hora de montar o cocinete, e para isso é preciso levar alguns detalhes em consideração. O primeiro deles é que a parte cônica maior do cocinete deve ficar para fora. Também é preciso lembrar que a abertura do cocinete deve coincidir com o parafuso de regulagem, e as perfurações da periferia do cocinete devem coincidir com os parafusos de fixação do porta-cocinete. Então, prenda o material. Se o material for todo cilíndrico, deve-se utilizar um dos mordentes em forma de V, para evitar que ele gire. Finalmente, você pode iniciar a execução da rosca. Lembre-se de colocar o cocinete com a parte cônica maior sobre o chanfro do material. Inicie a rosca girando o cocinete no sentido horário, com movimento contínuo, fazendo pressão até conseguir abrir 2 ou 3 fios. Aplique o fluido de corte. Termine de roscar com movimentos alternativos, dando meia volta no sentido horário e 1/4 de volta no sentido anti-horário, para quebrar o cavaco. Retire o cocinete, girando continuamente no sentido anti-horário. Limpe a rosca com um pincel para retirar os cavacos.
Faça a verificação do trabalho com a ajuda de uma porca ou com um calibrador de rosca. E, se for necessário, ajuste o cocinete e repasse. Silva, mas precisa muita habilidade para fazer esse trabalho manualmente, hein? Claro, como toda operação em mecânica, é preciso dedicação, né? Mas peraí. E se eu tiver que produzir uma quantidade muito grande de parafusos? Vai ser um sufoco fazer manualmente cada um, hein? Tito, a operação manual ela é usada para a produção de peças com número limitado ou para trabalhos de manutenção. Agora, se a empresa quiser produzir trabalhos em série, fazer uma grande produção, ou mesmo fabricar peças com diâmetros maiores, ela vai ter que se utilizar da máquina de abrir roscas. Ah, é? E que tipo de máquinas de abrir roscas que existem? Vários. Olha, você tem as rosqueadeiras, você tem as laminadoras para roscas, você tem as fresadoras para roscas, você tem as retificadoras de roscas e você tem os tornos para roscar. Puxa, seria melhor a gente conhecer um pouco mais sobre essas máquinas, hein, Silva? As rosqueadeiras são máquinas especialmente projetadas para abrir roscas com macho em furos de pequeno e médio tamanhos. Elas lembram uma furadeira. Elas podem ser especializadas num só tipo de trabalho, como, por exemplo, abrir roscas em porcas. A principal vantagem das rosqueadeiras é a introdução contínua do macho no furo, o que garante uma rosca com medidas muito mais exatas. Existe também a laminadora de rosca, que faz o roscamento por laminação. Nesse caso, o filete é formado sem retirada de material, porque o roscamento é feito por compressão do material sem a formação do cavaco. E como a estrutura interna do material fica compactada, o filete fica muito mais resistente. Esse processo, pessoal, é semelhante àquele da recartilha. Vocês estão lembrados? Que a gente pega a recartilha que tem aquele perfil helicoidal e ela vai comprimindo a superfície do eixo lá, formando aqueles perfis recartilhados, correto? Esse processo para fazer roscas em parafusos em alta produtividade é semelhante àquilo. Você tem ali tipo um molde que vai estampando aquele perfil helicoidal na superfície daquela barra que vai girando. Aí você consegue amassar aquele eixo de forma que esse amassamento produz os filetes desse parafuso. E o que ele está falando é o seguinte: quando você comprimiu aquilo, ficou encruado, né, aqueles dentes eles ganham uma resistência maior do que se fosse feito usinado. Por quê? Porque ele está pressionado, comprimido, tem mais material no espaço diferente, está mais denso. Tá bom? No espaço igual, né? Então ele está mais denso. É claro que a utilização desse processo fica limitada ao roscamento externo. Puxa, eu aprendi muita coisa sobre rosqueamento hoje, viu, Silva? E ainda tem muito o que aprender. Para você não esquecer nada do que foi dito aqui, que tal uma boa revisão? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje você aprendeu que o roscamento externo é a operação que produz os filetes na superfície externa de peças cilíndricas na feitura dos parafusos. Você viu que esta operação pode ser executada com máquina ou manualmente. Quando a operação é manual, é utilizada uma ferramenta chamada cocinete ou tarraxa. Viu também que existem diversas variações nos tipos de cocinetes, dependendo do tipo de trabalho a ser executado. E aprendeu que para realizar o roscamento externo manualmente, utiliza-se o porta-cocinete. Acompanhou passo a passo a operação que consiste em roscar manualmente com cocinete. E, finalmente, aprendeu que para trabalhos em série e com peças de diâmetros maiores, são usadas as máquinas de roscar, como a rosqueadeira e a laminadora de rosca. Agora é hora de você aprofundar todos esses conhecimentos com a ajuda do seu livro de estudos. Deixa eu mostrar uma curiosidade aqui para vocês. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com obra industrial, montagem industrial, assim. Vira e mexe, a gente tem, durante a execução de uma obra industrial, por exemplo, estou fazendo um galpão de uma empresa. Nesse galpão não é só estrutura metálica, vai ter lá elétrica, bandejamento, vai ter um monte de coisa lá, inclusive tubulações de incêndio, principalmente, tá? Tubulação de incêndio em galpão industrial, ela pode ser feita ou soldada, né? Quer ver? Tubulação de incêndio.
Umas imagens aqui. Então, nesse caso aqui, por exemplo, vocês podem ver, isso aqui é um T e ele está soldado aqui nesse pedacinho de tubo, vem outro T aqui, ó, tem uma curva aqui, então ele solda ponta a ponta, né, o tubo com essa curva e faz uma solda de contorno, tá? Aqui também é o caso de conexões soldadas. Deixa eu ver se eu encontro. Esse tipo de conexão aqui, ó, chama grooved. Não sei se vocês já ouviram falar. É isso aqui, ó. O que acontece? Imagina que eu tenho um tubo de 6 metros, só que o meu trecho eu tenho que vencer um trecho de tubulação de 20 metros, mais ou menos. Então, o tubo que eu compro só vem em 6. É verdade? Aí o que acontece? Eu vou ter que emendar um tubo no outro. E para emendar, eu não quero fazer solda. O que eu vou fazer? Eu vou usar esse acoplador aqui, ó, esse acoplamento, de forma que eu vou colocar um tubo ponta com ponta, e vou pegar isso aqui, vou tirar esse parafuso aqui, isso aqui é articulado, e vou abraçar essa junta, as duas pontas do tubo, eu vou abraçar com esse acoplamento aqui, né? Internamente, esse acoplamento tem uma borracha, né? Eu tenho que fazer uma preparação na ponta do tubo, né? Fazer tipo um entalhe nele aqui para que essa borracha se encaixe no entalhe aqui do tubo, mas dá para fazer, né? Só que é muito bom porque eu evito de mexer com solda. Pessoal, um minutinho, só atender o portão ali, já retorno. 30 segundos. Vamos lá. Estava falando com vocês que um outro exemplo, um outro método de conexão e tubulação é esse sistema aqui, Grooved. Que, ó, tá vendo? Tá até o nome daquilo, Grooved. Né? Tem uma pronúncia mais rebuscada, mas eu chamo de Grooved mesmo. E eu posso fazer isso aqui, eu emendo tubulação, conexões, um T, uma curva, eu posso utilizar esse tipo de conexão aqui, tá? A vantagem... Né, usa ele para passar cabeamento também, não é? Usa? Passou nas estruturas lá das transportadoras. Oh, bacana, mais um uso aí, ó. É bom que evita essa questão de solda, né? Tem lugar que é complicado arrumar soldador, depois tem que fazer inspeção. Isso aqui não, você faz só a preparação da ponta, né? Prende com esse acoplamento aqui e boa, tá pronto, né? Produtividade muito alta. Costuma ser um pouquinho caro, mas compensa pela produtividade. Bom? Então falei, união com solda, união de conexão groove, e a mais comum que a gente vai encontrar, aqui ó, nessa figura aqui mostra como que tem que ser a preparação da ponta, tá vendo? Tem que ter aqui um entalhe aqui para a fixação do anel elástico da conexão. E uma outra que tem é a conexão, que é basicamente que muita gente conhece, que é a roscada, né? Vamos ver se eu encontro uma ilustração que vai mostrar isso. Ó, esse aqui é Grooved também, acoplamento Grooved aqui. Vamos ver. Esse aqui é Grooved, tubulação de incêndio, roscada. Ok, inclusive essa imagem aqui é importante que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver, essa aqui é bacana também. Tá, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Uma outra forma é mexer com conexões e tubulações roscadas, tipo isso aqui, ó. Tá vendo esse rapaz que ele tá fazendo aqui, ó? Ele pegou o tubo, ele fez a preparação da rosca aqui na extremidade do tubo, e essa conexão aqui, esse joelho, ele já é comprado com essa rosca interna já, tá? Como é que ele vai fazer
a rosca aqui na extremidade desse tubo? Ele vai utilizar uma rosqueadeira. Aqui, ó, essa imagem aqui é a imagem de uma rosqueadeira trabalhando, tá? Aqui ele está fazendo a preparação aqui, né, com o veda-rosca, e tá aqui, ó. Essa aqui é uma rosqueadeira, tá? É portátil, né? Você consegue levar isso aqui para a obra para trabalhar normal. Aqui tem as castanhas que vão fechando aqui, não chama castanha não, né? Mas é como se fossem as castanhas de um torno, que você vai fechando e elas vai fechando concentricamente aqui, você consegue fazer a rosca, né? Aí o que acontece? Eu faço esses filetes de rosca e eu vou ter um tubo com uma ponta roscada. Aí o que eu vou fazer? Eu preciso colocar um veda-rosca nele para colocar aqui a conexão aqui no joelho, ou no T, que seja, qualquer derivação, uma luva, que seja. Se eu não colocar aqui um elemento vedante entre eles, eu vou ter vazamento. Tá? Isso aqui está com água pressurizada. Só que eu não consigo, só que nisso aqui, gente, isso aqui é industrial. Eu não posso usar um veda-rosca daquele branco que a gente está acostumado, que é a fitinha fina, a gente está acostumado a comprar lá no depósito, né, de material de construção para instalação hidráulica residencial. Tá? Então, normalmente, eu vou ter que usar alguma coisa para vedar isso aqui. Tá? Normalmente, o pessoal utiliza barbante. Você fala assim, barbante? Eu falo, barbante. É um barbante mais fino, né? Que aí você enrosca ele em cima do filete da rosca que você acabou de fazer, tá? E depois você vem com a sua conexão e rosca por cima, tá? Com isso, você está fazendo ali uma vedação desses filetes sem danificar os filetes e está conseguindo fazer uma tubulação estanque para que não haja vazamento. Obviamente, você montou a tubulação numa obra, por norma, inclusive, depois que está tudo montado, você tem que fazer teste de estanqueidade. Aí tem lá uns procedimentos de teste de estanqueidade que você tem que executar. Você tem que subir, encher a tubulação de água, tem que colocar uma pressão um pouco superior àquela que a tubulação vai trabalhar com o tempo. Você tem que instalar uns manômetros ali para verificar se tem. Aí você pressuriza a linha e monitora os manômetros. Se houver queda da pressão indicada nos manômetros, é porque está tendo vazamento em algum lugar. Para a tubulação ser aprovada, aquele trecho de tubulação ser aprovado, o manômetro tem que ficar estabilizado por um certo período, né? Passou no teste, relata tudo, faz o relatório, esgota a tubulação e vai mexer com outra coisa lá. Okay? Só um adendo mesmo, para vocês conhecerem um pouquinho mais também. Quer ver aqui, ó? Rosca em tubulação de incêndio. Vamos ver esse videozinho do rapaz aqui, ó. Aqui tá os elementos aqui para fazer o filete. O tubo está posicionado aqui, ele tem que ser apoiado lá para trás também, no seu comprimento dele. Aí você vê que a própria roscadeira vai fazendo um movimento de giro. As castanhas, né, ficam estáveis e vai fazendo o filete da rosca. Quando o tubo é muito comprido, é longo, você tem que colocar lá um suporte lá atrás para ele não ficar dando balanço na própria ferramenta, tá?
tá aí. Vai fazer uma obra de montagem industrial, tem vai ter tubulação, vai ser roscado, tem que comprar uma roscadeira dessa e tem que ter um cara treinado para ficar o dia todo fazendo isso aqui. Porque se você ficar com aquele negócio, o mesmo cara que rosca aqui é o que vai montar o tubo lá na frente lá, você não tem produtividade. Então, uma dica aí, caso alguém for precisar passar por essa experiência aí, a gente sabe mais ou menos o que tem que procurar. Bom, só um adendo mesmo para complementar essa questão de rosca, porque a gente está mexendo muito com oficina, mecânica, só que o mundo leva a gente para diversas situações, né? Uma hora você está formado aí e recebe uma proposta para mexer com obra industrial, não importa se é mecânico, civil, elétrico, né? O importante é entregar a obra. Aí. Sugiro, o William já conhece esse acoplamento rim-horado aqui da Groovid, né? Sugiro vocês conhecerem isso aqui também. É muito interessante, dá muita produtividade. Acho que eu tenho um catálogo aqui dessas conexões aqui, vou mandar no grupo lá para vocês depois. Beleza. Algum comentário, pessoal? Alguma dúvida? Algum questionamento? Algum complemento que quer fazer? Ô William, vocês usam essas conexões para quê mesmo? Olha, né, já passou o cabo elétrico nessas conexões aí. Eles, igual você tá mostrando aí, encaixam no outro aí, ó, rosqueado. Tá, mas como é que vocês passavam o cabo elétrico? Tinha um eletroduto, alguma coisa assim? Passou dentro. Foi umas 2 transportadoras lá só nova, entendeu? Quando não tem, põe naquele negócio que você falou antes aí, ó, como é que é? Me fugiu o nome aqui agora. Bandejamento, alguma coisa assim? Isso, porque é muito cabeamento, entendeu? Nessa lá, né, passou porque era correr tipo fim de curso já, sabe? Aí, né, passou, né, aí dentro. Bacana. Bom, então, bom que você já conheceu, então. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó. Conforme eu falei para vocês, né, eu vou passar aqui, para não entrar em outro assunto, vou voltar aqui na questão de torneamento e vou passar esses vídeos aqui para vocês também, tá? Mesmo esquema, a gente vai passando o vídeo, né, se eu tiver aqui algum comentário, algum complemento a fazer, eu vou interromper, faço o comentário e a gente volta, tá bom? Vai ser até bom, porque nessa fica como se fosse um ciclo, né? A gente viu uma coisa, passa para outra, volta e relembra alguma coisa, e isso sedimenta um pouco mais o conhecimento, né? E para conhecer, ver o torno operando também é bacana, né? O torno que é o carro-chefe de oficina, né? É bom para a gente conhecer. Então, assim, eu passei esses vídeos aqui, esse aqui é o de rosca, cocinete, e a partir daqui agora tem alguns vídeos aqui para a gente ver, tá bom? Vamos lá. Essas peças aqui foram fabricadas com a ajuda de uma máquina-ferramenta. E essa máquina-ferramenta é uma das mais usadas em vários setores da indústria. Na teleaula de hoje, a gente começa a estudar mais um processo de fabricação, o torneamento. Na teleaula de hoje, você vai entender o que é torneamento, vai conhecer o torno, vai conhecer alguns de seus acessórios e vai estudar algumas de suas operações básicas. Você vai perceber que praticamente todos os conjuntos mecânicos que você imaginar têm peças torneadas. Então, vamos lá? O torneamento é um dos processos de fabricação mais antigos na história do homem. Essa técnica que está sendo utilizada aqui é basicamente a mesma desde a antiguidade. O torneamento começou em oficinas que fabricavam peças cerâmicas, como vasos, tigelas e potes. Agora, o torneamento só foi aplicado mesmo ao trabalho do metal no final do século passado. Mas olha só. E a base do processo usado na indústria é exatamente a mesma usada aqui. Olha só, assim como na indústria mecânica, o torneamento mecânico consiste em ir dando forma à peça enquanto ela gira sobre seu próprio eixo.
Caio e Tito, sempre que vocês estiverem fazendo um torneamento, vocês vão estar fazendo isso aí. Vocês têm uma peça que gira em torno do seu próprio eixo e uma ferramenta que vai desbastando essa peça, dando a ela a forma que vocês precisam. Agora, existem umas dicas fundamentais para que se consiga tornear uma peça. Bom, uma coisa eu tenho certeza. Aquela ponta ali que corta a peça tem que ser feita de um material mais duro do que o material da peça que vai ser cortada. Muito bem, Caio. Essa é uma das condições para que exista a usinagem. Agora, aquilo que você chamou de ponta é uma ferramenta de corte. E é claro que ela deve ser feita com material mais duro que o material da peça. Claro, mas Silva, peraí, você falou em usinagem. O torneamento é uma espécie de usinagem? É sim, por isso que essa história da ferramenta de corte é muito importante. Como em qualquer processo de usinagem, o torneamento consiste na retirada progressiva do cavaco. Vejam, a ferramenta de corte tem que estar bem presa ao porta-ferramenta para que a força necessária para a retirada do cavaco possa ser feita sobre a peça. Só assim a gente tem um corte contínuo e regular. Mas Silva, para que a retirada do cavaco aconteça, você precisa de movimento. É isso mesmo, Caio. Na verdade, você precisa de 3 movimentos. O primeiro movimento é o principal do torno. É o movimento de corte, que é um movimento rotativo realizado pela peça. O segundo movimento é o movimento de avanço, que, como o nome já indica, se refere ao deslocamento da ferramenta de corte ao longo da peça. Finalmente, aí está o movimento de penetração, que é o que determina a profundidade do corte. Nesse movimento, a ferramenta é empurrada contra a peça, regulando a profundidade do passe e a espessura do cavaco. É isso aí. Você viu como é simples? Se você fizer essa mesma operação, variando apenas a amplitude dos movimentos ou a posição e o formato da ferramenta de corte, dá para fazer inúmeras peças diferentes. Por exemplo, peças cilíndricas torneadas externamente, como essa aqui, ou peças cilíndricas torneadas internamente. Peças com superfícies cilíndricas cônicas externas, ou como essa aqui, peças com superfícies cilíndricas cônicas internas. E ainda, peças com superfícies roscadas externas ou internas. O torno é mesmo versátil, hein? Além de todos esses tipos de peças, se a gente usar ferramentas de corte diferentes, ele pode ser usado com outras funções, como por exemplo, alargar e furar. Basta trocar a ferramenta de corte. Vamos aproveitar para conhecer de perto algumas delas? Essas ferramentas são acopladas ao porta-ferramentas e elas são responsáveis pela retirada do cavaco e às vezes até pelo acabamento da peça. Bom, existem vários tipos. Cada uma delas desbasta a peça de uma maneira determinada, obedecendo os critérios de fabricação da peça. Por exemplo, essa aqui é uma ferramenta de sangrar. Essas duas servem para facear. E essa aqui é usada para abrir roscas. Bom, agora você já está por dentro do torneamento. Quer dizer, nós já vimos como o cavaco é retirado do torno. Conhecemos algumas peças que podem ser fabricadas nele. E vimos também algumas ferramentas de corte que podem ser acopladas ao torno dependendo da operação que você vai executar. Vamos conhecer agora a estrela dessa história. Vamos conhecer melhor o torno. Este torno que eu tenho aqui na minha oficina é um torno universal. Apesar do nome, é o torno mais simples que existe. Mas para mim é o que interessa, porque eu não tenho uma produção em grande escala. Aliás, eu normalmente trabalho com peças que têm medidas especiais e por isso precisam ser feitas manualmente. E não compensa usar um torno automático para fazer apenas uma peça. Mas isso já é outra história. Vamos ao torno. Olha aí o nosso torno universal. As peças que a gente vai conhecer agora estão presentes em todos os tornos. Eles podem variar de tamanho, podem ter outros acessórios, podem ser automatizados, mas as peças vão ser sempre basicamente as mesmas. Todo torno tem um barramento. Aí está o cabeçote fixo e o cabeçote móvel.
Os fusos fazem parte do sistema de deslocamento da ferramenta. A vara também. Essa peça aí é chamada de torno. Ela faz parte do conjunto responsável pela fixação da ferramenta. Fazem parte desse mesmo conjunto o carro porta-ferramenta, que pode se deslocar em vários ângulos. O carro transversal, que se desloca perpendicularmente ao eixo da máquina. E o carro principal, que se desloca longitudinalmente, ou seja, ao longo do eixo do torno. Finalmente, aí estão as manivelas e alavancas que comandam os movimentos e as velocidades da máquina. É isso aí. Todos esses itens são comuns a todos os tornos. O que varia é a capacidade de produção, o tamanho das peças, os comandos que podem ser computadorizados. Mas, no fundo, os componentes são sempre os mesmos. E tudo isso para fazer o torneamento das peças. Agora, tudo isso não adianta nada se a gente não fizer uma coisinha básica antes de começar o torneamento. Prender a peça. E prender muito bem. A fixação da peça e da ferramenta são fundamentais para um bom torneamento. Olha aí, Caio, para fixar a peça a gente usa uma placa. A mais comum é a placa universal de 3 castanhas, ó lá. Deixa eu ver, Tito. Olha aí, ó. A placa, as 3 castanhas, e olha só, elas são raiadas, ó. Exatamente. Ó, dá uma olhada nos degrauzinhos ali. São eles que servem para fixar a peça. Ó, vamos ver mais um pouco? Vamos lá. Olha aí, com essa chave a gente aperta as 3 castanhas simultaneamente, prendendo a peça. Isso. No caso de uma peça cilíndrica como essa, repare que a fixação é feita pelas partes raiadas que estão mais próximas do centro da placa. Mas se a peça tiver formato de anel, por exemplo, aí o que vai fazer a fixação é a parte raiada externa. E aí, rapazes? Tem um detalhe aqui, ó. É a parte raiada. Tem um detalhe aqui que eu posso mostrar para vocês, é o seguinte. Vocês estão vendo que essas castanhas, essas partes raiadas aqui, esses degraus que o rapaz mostrou, eu posso utilizar elas também para prender aquele anel que nem ele colocou lá na próxima cena, né? Só que tem um detalhe. Essas castanhas aqui, eu posso, à medida que eu vou girando esse parafuso aqui, eu não vou abrindo as castanhas. Se eu continuar girando, eu vou abrindo até remover essas castanhas, elas vão saindo aqui. Uma vez que eu removi elas, eu posso inverter elas e colocar elas no sentido contrário, de forma que esses canais aqui, esses ressaltos, eles vão ficar aqui para cima. Então, se eu preciso prender, por exemplo, um prato, um disco, né, que eu não consigo prender aqui com as partes internas da castanha, é só inverter essas castanhas que eu consigo prender eles pelo lado de fora. Bom? As partes raiadas que estão mais próximas do centro da placa. Mas se a peça tiver formato de anel, por exemplo, aí o que vai fazer a fixação é a parte raiada externa. E aí, rapazes? Ô, Silva, a gente está observando como são fixadas as peças. Ah, que bom que vocês se interessaram pelo sistema de fixação de peças. Né? E já chegaram a alguma conclusão? Já. A gente já sacou a história da placa universal de 3 castanhas? Como ela é usada para fixar peças cilíndricas ou em forma de anel. Ah, é? Então vamos ver se vocês estão bons mesmo, tá? Vamos ver como é que se faz a fixação de uma peça como Deve ser isso que vai falar. essa em forma de disco. Bom, Bom, aí a gente usa as castanhas invertidas, né? Mas vamos aproveitar o trabalho do Polarini aqui. Polarini, por favor, mostra para eles como é feita a fixação. Olha aí as castanhas invertidas, estão vendo? Sempre que vocês precisarem fixar uma peça em forma de disco, vocês devem substituir as castanhas normais pelas castanhas invertidas. Isso porque o próprio degrau da castanha facilita e muito o apoio e a centralização da peça. Só um comentário. Eu falei inverter e colocar de novo. Mentira, tá? É o conjunto, né? Eu tenho as castanhas normais que eu prendo, aí eu retiro elas, pego lá na gaveta lá o conjunto de castanhas invertidas, porque as ranhuras do lado de trás dela são invertidas, né? São diferentes dessa daí, e vou e coloco e faço o conjunto novo, tá bom? Cada castanha tem um número, tá? Na hora que eu vou inserir, eu tenho que colocar a primeira, a segunda e a terceira. Como você já sabe, a produção de qualquer peça pede várias etapas.
Normalmente, quando uma peça chega para ser torneada, ela já passou por outras operações. Essas operações podem ser a fundição, a laminação, o corte, assim por diante. O importante é lembrar que sempre que uma peça passa por uma dessas operações, é comum prever uma sobra de metal suficiente para as operações de usinagem pelas quais a peça ainda vai passar. Por isso, a primeira operação a ser feita no torno é criar uma superfície plana numa das faces da peça. Essa superfície vai servir de referência para as outras medidas dessa peça. Essa operação, que é sempre a primeira coisa que a gente faz na peça que vai ser torneada, chama-se faceamento. Mas o que será exatamente esse faceamento? Facear, como o nome já diz, é criar uma face. Uma face plana que vai ser a referência para as medidas da peça. Vamos imaginar que a peça a ser fabricada tenha um rebaixo externo. O comprimento desse rebaixo vai ser medido a partir da face criada na operação de faceamento. E eu já ia esquecendo os óculos. Esse é um item que a gente não deve esquecer nunca. A segurança. Sempre que você for operar um torno, use equipamento de segurança individual. É importante usar sapatos adequados, roupas adequadas e, em alguns casos, deve-se usar também uma rede para proteger o cabelo. E, é claro, os óculos. Antes que eu me esqueça. Toda vez que você for operar um torno, tire todos os anéis, pulseiras, correntes e relógio que estiver usando, porque eles podem se prender nas partes móveis da máquina. E pior do que perder um de seus objetos, você ainda pode se machucar. Todo cuidado é pouco. Se preocupar com segurança também é sinal de profissionalismo. Deixa eu fazer um complemento aqui. Além dessas questões dos EPIs, tá? Procurar evitar de usar um guarda-pó é esse jaleco, né, uniforme. Procura evitar de usar um uniforme muito grande para o seu corpo. Não utilizar um uniforme daqueles folgadão, tá? Isso aí eu estou falando para vocês. Não está em livro, nem nesse vídeo, não. Eu já vi acidente com tornearia, porque o cara estava usando um guarda-pó muito folgado. Aí ele se abaixou ali próximo às castanhas que estava a placa que estava girando. Uma das castanhas pegou o bolso do guarda-pó dele, tá? Aí, obviamente, né, travou no bolso, estava girando, puxou ele para baixo. Ele conseguiu sair, né, mas rasgou o guarda-pó dele. Só que ele na hora que puxou, né, o corpo dele para baixo, ele bateu o peito ali no torno, bateu a cabeça, machucou um pouquinho. Mas menos mal, porque o guarda-pó rasgou, né? Porque se fica ali embolando ali, estava pior ainda, tá? Então procura evitar guarda-pó com bolso, procura evitar roupas muito largas, para não correr o risco. Anel, então, nem se fala, né? Gente que mexe com oficina, que usa anel, que usa brinco, que usa cordão, tem que ser demitido, porque é um absurdo o negócio disso. E outra coisa, tornearia, vocês estão vendo nesses tornos e o rapaz trabalhando e tal, empresa séria hoje em dia, você não encontra esses tornos sem proteção coletiva mais não, tá? Vocês lembram aquele negócio que a gente estudou no semestre passado sobre o que é EPI e EPC, Equipamento de Proteção Coletiva? Aí depois a gente estudou um pouco sobre NR12 e proteção das máquinas, né? Numa empresa séria hoje em dia, esses tornos todos têm proteções da própria máquina para evitar acidentes, tá bom? Um visor lá está protegido, né, para evitar de você chegar a cara lá, um cavaco voar em você, aquecido, te causar uma queimadura, qualquer coisa desse tipo, tá bom? Vamos considerar que esses vídeos aqui são muito bons, mas eles têm pelo menos 20 anos. Agora que a gente já viu como é feito o faceamento na teoria, já estamos com equipamento de segurança, vamos ver como é que ele é feito, né, senhor? Exatamente, a peça já está fixada e a ferramenta está muito bem presa no porta-ferramenta. Acho que a gente já pode começar a facear. Só que antes de começar, nós precisamos verificar se a ponta da ferramenta está centralizada em relação à peça. A gente centraliza a ferramenta.
podemos usar a contraponta como referência. Pronto. Está centralizada e em ângulo em relação à peça. Agora a gente aproxima a ferramenta da peça e fixa o carro principal com o parafuso de aperto. E finalmente a gente consulta a tabela de velocidade de corte, seleciona a rotação do torno e pronto. Já podemos ligar a máquina. Isso aí vocês já sabem fazer. Velocidade de corte como é que é? A rotação é velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro. O diâmetro, no caso, do eixo que você está usinando, né? Essa rotação, essa velocidade de corte, ela é função do tipo de ferramenta que você está utilizando, né? Da atividade que você está fazendo, se é um desbaste, se é um acabamento, se é um faceamento, e do tipo de material, né? Da dureza do material, se é um latão, se é um ferro fundido, se é um cobre, um alumínio, né? Um aço normal. Tudo isso são elementos que influenciam na velocidade de corte, na rotação, né? Na velocidade de corte, posteriormente na rotação. Onde a gente vê esses valores de velocidade de corte? Tabelas de materiais. Agora sim, a ferramenta é aproximada da peça até tocar a parte mais saliente. Depois, a gente faz ela penetrar, vamos dizer, uns 0,2 de milímetro na peça. A partir daí, passamos a deslocá-la continuamente para a periferia da peça. A gente repete esse deslocamento até terminar o faceamento. Eu posso fazer o faceamento, ele está fazendo o faceamento do centro para fora, para a periferia. Eu posso fazer o faceamento de fora para dentro? Pode, só que a sua ferramenta tem que ter ponta para fazer isso, né? No caso, se é um bit, né, o cara ele só tem uma aresta de corte, né, uma aresta de corte que ele fez ali. Né? Vocês lembram quando a gente estudou como que são aqueles ângulos para fazer o corte? Né? Se ele tem só uma ponta e a linha de corte está por lado de lá, então ele tem que fazer do centro para fora, tá? Se você estiver utilizando daquelas ferramentas de metal duro, que tem aresta de corte em toda a sua extensão, tanto faz de dentro para fora, de fora para dentro. Pode meter serviço aí. Outra operação que é básica é o torneamento da superfície cilíndrica externa. Calma que é só o nome que é cumprido. Na verdade, essa operação é tão simples quanto a outra. Como sempre, a gente centraliza e fixa bem a peça. Depois, temos que montar a ferramenta no porta-ferramenta. Um detalhe, eu vou parando mesmo, pessoal. Vou parando e fazendo alguns comentários aqui, ó. A gente viu um pouco antes ali que essa ponta de ferramenta aqui, ó, tem que estar centralizada na peça. E a gente faz essa centralização tomando a contraponta como referência. Beleza, e se estiver abaixo, o que eu faço? Aí, ó, a gente pega umas chapinha mesmo, e vai colocando aqui embaixo aqui do porta-ferramenta, até para elevar ele, até deixar na altura correta. Aí você vem, pega aquela chave lá e vai apertando esses parafusos aqui, pelo menos esses 3, para fazer o travamento aqui do meu porta-ferramenta. É umas chapinhas mesmo, é um calço que você coloca embaixo para ir elevando isso aqui para ganhar altura para chegar no nível correto. Tá bom? Cheguei lá, tá acima, a ponta ficou acima da contraponta. Aí você vai ter que colocar um calço só aqui atrás aqui para deixar ela um pouco mais inclinada para frente para corrigir. Normalmente isso não acontece não, né? Quando isso acontece, o seu porta-ferramenta ele está meio doido aqui. Você tem que pegar um porta-ferramenta mais adequado para o tamanho da sua máquina aqui. Aí é a hora de selecionar a rotação do torno. Pronto, já dá para fazer. Vamos de novo aqui. Como é que eu seleciono? Como é que eu seleciono a rotação do torno? Aqui, ó, vocês podem ver que eu vou ter aqui, no caso, 3 alavancas. Tá? Não, mentira, nesse caso aqui são 2, né? São 2 alavancas. Eu tenho essa e tenho essa. Cada uma, ela pode ficar posicionada em 3 posições diferentes. Tá? 3 vezes 3 dá 9. Aqui, ó, eu tenho 9 posições aqui. Tá? O que acontece? Dependendo da posição que eu ficar, por exemplo, se eu deixar essa alavanca nessa posição e essa outra aqui nessa posição para cima aqui, ó, olha o caminhamento que essa linha faz, chega para cá. Só que aí eu tenho 3 opções. Aí com essa alavanca, ele vai pegar o caminhamento para cá, ó, e aí eu tô aqui, ó.
Estou trabalhando com essas velocidades aqui, tá? Ah, mas aqui está azul, está vermelho. Tem uma outra alavanca aqui para um lado, né, que eu vou pegar ou essa velocidade que está escrita aqui no vermelho ou no azul. A mesma coisa acontece para cá também, ó. Vocês estão vendo? Então, com esse jogo de posição das alavancas, eu vou encontrar a velocidade que está escrita dentro dessa casinha aqui. Não está dando para ver que a resolução é baixa, né? Mas é aquele processo. Eu calculei a RPM de acordo com a velocidade de corte vezes 1000 dividido por π vezes o diâmetro. π é constante, o diâmetro é o diâmetro da peça que eu estou usinando. A velocidade de corte eu vou consultar ela em tabelas. Na própria tabela do torno, por exemplo. É só pesquisar na internet aí, tabelas de velocidade de corte. A velocidade de corte, conforme a gente já observou, ela é função do tipo de material, do tipo de atividade que você está executando e do tipo de ferramenta que você está utilizando, se é de aço rápido ou de metal duro. Bom? Rotação do torno. Pronto, já dá para fazer. A primeira coisa é saber quanto do material vai ser torneado. Tendo a medida, a gente confere na peça com o paquímetro. Aí, a gente marca essa extensão com um risco, aciona o torno e faz um risco de referência. Pronto, agora é só tornear. Prontinho, agora chegou a hora de dar uma boa revisada em tudo que você aprendeu hoje. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo o torneamento. Aprendeu que o torneamento é um processo de fabricação muito antigo, mas que só foi aplicado eficientemente ao trabalho do metal no fim do século passado. Você ficou conhecendo o torno universal e seus componentes, e viu como são feitas duas operações básicas de torneamento: o faceamento e o torneamento de uma superfície cilíndrica externa. É isso aí. Na próxima teleaula tem mais. Bom, a gente vai continuar descobrindo os segredos do torneamento. A gente vai continuar, mas antes, deixa eu abrir o AutoCAD aqui, que eu vou explicar aqui uma coisa sobre as placas de torno, que não falou aqui. Não sei se vai falar mais nos outros vídeos, mas deixa eu explicar isso aqui, como funciona já de uma vez para vocês. A placa universal, ela tem 3 castanhas. E vocês viram lá que elas elas centralizam a peça sozinha, né? Deixa eu abrir aqui. Elas centralizam a peça sozinha. Aí o que acontece? Você consegue fazer peças concêntricas, né? Se você precisar fazer um furo, por exemplo, você vai fazer um furo concêntrico naquele eixo usinado. E se eu tiver, por exemplo, uma peça assim, ó, eu tenho uma peça quadrada. Aqui, eu tenho uma chapa, né, um bloquinho aqui, né, ele tem aqui uma espessura, vamos dizer que ele tem aqui uma espessura de, sei lá, 30 milímetros, né? Eu tenho uma peça quadrada, eu não preciso ter só peças circulares, né? Eu tenho uma peça quadrada, eu preciso fazer um furo dele. Aí, eu posso utilizar ou a furadeira lá e tal, mas dependendo lá, não tem a broca no diâmetro que precisa, eu faço um furo no torno. Ah, Jonathan, mas você está me falando que a placa de 3 castanhas, a placa universal, ela tem 3 castanhas. Você não consegue centralizar uma peça quadrada dentro de uma placa que tem 3 castanhas. Realmente, não consigo. Então, eu tiro aquela placa do torno e coloco uma placa de 4 castanhas. Tá? A placa de 4 castanhas... Deixa eu desenhar uma coisinha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar isso aqui rapidão. Vai bem, assim, bem no esquemático mesmo. Eu vou chegar na minha placa lá e vou centralizar com uma placa de 4 castanhas. Ótimo. Aí dá, não dá? Porque eu tenho 4 lados. A minha placa está aqui, né? Tá lá aquela placa grande lá, aí eu tenho os canais e eu centralizei a minha peça com a placa de 4 castanhas. Só que tem um detalhe. A placa de 4 castanhas, de cabeça eu não lembro se existe dos 2 tipos, tá?
se ela é autocentrável também, tipo a de 3, que você aperta um parafuso, os 4 parafusos fecham juntos. Eu não lembro se tem isso, depois eu vou até pesquisar e te mostrar, mas normalmente a placa de 4 castanhas, as castanhas são independentes, tá? Ela tem um parafuso aqui, tem outro parafuso aqui, outro aqui e outro aqui. Eu tenho que apertar os 4 parafusos para movimentar cada placa. Eu tenho que movimentar o parafuso daquela castanha para movimentar ela. Ah, John, mas isso é uma desvantagem. Não, é uma vantagem, porque é o seguinte: se eu vou fazer um furo aqui, ó, centralizado numa peça quadrada, eu vou pegar, né, vou posicionar minha peça aqui, vou usar um relógio comparador, qualquer coisa que seja, e vou centralizar minha peça aqui apertando as castanhas individualmente. Agora, e se eu precisar, eu vou fazer uma referência aqui, ó. Esse aqui é o furo da peça que eu estou querendo fazer, e na cor vermelha eu vou colocar aqui o furo que representa o centro da placa, tá? Ou seja, aqui, ó, a minha placa está aqui. Esse furinho, esse círculo menorzinho aqui é só uma indicação para que você saiba onde fica o centro da placa, tá? Se eu centralizei a peça e travei ela aqui com as castanhas bem centralizada, o furo que eu vou fazer está centralizado com o furo da placa. Então eu coloco uma broca lá na minha contraponta, coloco isso aqui para girar e vou pressionando aqui e vou fazendo o meu furo. Agora, e se eu precisar fazer um furo aqui, ó? A minha peça, deixa eu fazer uma achura aqui que vai ficar legal para ver. A minha peça é essa aqui, ó. E eu tenho que fazer um furo descentralizado. Ó, se eu tenho uma peça quadrada, eu preciso fazer um furo descentralizado nela. Se as minhas castanhas fechassem todas juntas, eu não conseguiria fazer isso, né? Agora, se eu tenho aqui as castanhas se movimentando individualmente, eu vou pegar essa castanha e vou arredá-la para cá, e essa aqui eu vou arredar para frente, de forma que eu consigo trazer todo o conjunto arredando para cá aqui, ó. Opa, ficou faltando selecionar aquele círculo ali. Pego essa aqui, puxo para cá e empurro essa para cá, de forma que eu consigo voltar o furo para o centro da placa. Ok? Quando isso aqui começar a girar, quando a placa inteira começar a girar, ela vai fazer um movimento excêntrico, não vai? Aqui o que vai acontecer, ó. Ó, ela vai girar assim, ó. Olha que interessante. O furo que eu preciso fazer está posicionado no centro da placa. Só que para fazer isso, eu tive que descentralizar aquelas duas castanhas para conseguir fazer isso. Beleza, a placa está girando. É só chegar lá com a broca na contraponta lá e fazer o furo normalmente. Ok? Então, assim, só para mostrar para vocês que existe essa placa de 4 castanhas, que as castanhas são individualizadas. Eu não lembro de cabeça se existe placa com 4 castanhas que as castanhas fecham juntas. Provavelmente existe. Tá? Fica aí de dever de casa para fazer uma pesquisa aí, qualquer coisa. Tá? Mas a vantagem dessa placa de 4 castanhas individualizadas é isso. Eu consigo aqui posicionar peças quadradas descentralizadas. Tá bom? Beleza, aqui, ó. São 8h27. Vamos fazer nosso intervalo aqui. A gente volta às 8h50. Tá bom? Fica aí 20 e poucos minutos aí de intervalo, que é o horário do irmão nosso. 8h50 a gente volta para a gente continuar por aqui. Tá bom? Vou interromper esse compartilhamento. Eu vou dar um pause aqui na gravação também, para não ficar um vídeo muito longo aqui também. Depois a gente começa de novo.